ele era cônsul geral da Rússia no Brasil. Isso significa que ele era embaixador. Mas como o Brasil, na ocasião, 1800 e 1813, o Brasil não era colônia ainda de Portugal, porque o Reino Unido só foi criado em 1815, então João VI. Então ele não podia ser embaixador. Seria embaixador se fosse em Portugal. Aqui ele teria que ser cônsul real, cônsul geral. E ele desempenhou essa função burocrática dele durante 18 anos no Brasil. Muito bem. O Langsdorff, apesar dele ser um embaixador da Rússia, ele era muito mais ligado às coisas da natureza do que à atividade diplomática dele, que ele cumpriu obrigatoriamente. Ele, para desenvolver essa atividade ligada à natureza, ele comprou uma fazenda aqui na raiz da Serra de Petrópolis, onde hoje é Vila Inhumirim, chamava-se Raiz da Serra mesmo. Era a Fazenda da Mandioca, já tinha esse nome. Ele transformou essa fazenda num grande centro de pesquisa da natureza. Ele tinha ali biblioteca, ele tinha centros de estudos, era um museu onde ele guardava as amostras dele. E como o Langsdorff, nas 3 expedições que ele fez pelo Brasil, sendo que uma delas durou 4 anos, e saiu de São Paulo, foi a Mato Grosso e foi parar em Santarém. Uma expedição que durou quase 4 anos e que teve um final trágico porque ele, atacado por febres, no final ele perdeu uma memória, ficou completamente esquecido das coisas que tinham acontecido. Muito bem. O Langsdorff, na Fazenda da Mandioca, ele preparava... Por que ele era interessado na natureza aqui? A serviço da Rússia. Porque o Brasil tinha aberto os portos, em 1808. Não é? O Brasil estava aberto aos naturalistas e aos viajantes estrangeiros, cada um representando o seu país para saber de que maneira o país poderia usufruir das riquezas que existiam no Brasil, que ninguém conhecia. Com a abertura dos portos, isso se tornou conhecido. Para você ter uma ideia, o Museu Imperial tem um trabalho, um livro, que descreve 72 naturalistas que, a partir de 1808, durante 50 anos, visitaram o Brasil. 72. Normalmente a gente conhece Saint-Hilaire, Poe, Eschwege, né? Esses mais conhecidos, as Piximácios, são 72 que estão anotados, talvez haja até mais. Poxa. Cada país mandava um naturalista aqui para saber de que maneira o país podia extrair as riquezas daqui. E a Rússia, principalmente, porque a Rússia, o Tsar Alexandre I, tinha fama internacional porque ele tinha segurado Napoleão em Moscou. Então, como Napoleão, que venceu todas as suas batalhas, a primeira que ele perdeu foi nas portas de Moscou, ganhou o Alexandre I, ele então se projetou na Europa inteira e queria se projetar no Brasil também, na América, especialmente no Brasil. Daí o apoio que ele dava ao Langsdorff. Ele dava ao Langsdorff 10 mil rublos por mês. E a cada ano ele dava 40 mil rublos para ele manter as suas expedições, manter a Casa da Mandioca, que era o centro de pesquisas dele, né? Muito bem. Então, seguindo aqui o meu roteiro, conforme ele disse, o Langsdorff, ele tinha uma vida muito atribulada, ele não conseguia ficar sossegado, ele estava sempre atrás de uma ideia.
Mas nessa grande expedição que ele fez, ele perdeu a memória aos 54 anos. Mas só foi... Aí ele voltou para a Alemanha, levaram, e ele morreu com 80 anos, mas totalmente sem a memória. Durante esses 18 anos que ele passou no Brasil, ele remeteu para a Rússia, para a Academia de Ciências Russa, mais de 300 mil itens da nossa flora, da nossa a área zoológica, fauna, a área etnográfica, com as pessoas, sementes, frutos, pássaros, peixes, 300 mil itens. Esse material era todo levado à fazenda da mandioca, ali preparado e remetido para a Rússia. Além dos 300 mil itens, manuscritos, textos, foram mais de 1000 páginas, mais de 1000 laudas. Muito bem. Como ele perdeu a memória nas suas viagens e não pôde voltar à Rússia, ele foi direto para a casa da família dele, na cidade de Freiburg, na Alemanha. Esse material todo ficou intocado no Jardim Botânico da cidade de São Petersburgo, Stalingrado, no tempo da União Soviética. 130 anos ficou intocado. Ele só foi ser descoberto pelos historiadores russos na década de 1920. E aí ele começou a ser mexido, não é? Começou a ser estudado. Um dos estudiosos desse material foi um historiador russo chamado Boris Komissarov. O Boris Komissarov, ele passou a vida inteira dele ligada ao acervo da expedição Langsdorff. Inclusive, muito tempo ele esteve no Brasil. E como esse material tinha muito interesse da parte cultural do Brasil, de conhecer o que dizia, eram amostras de 1813 a 1828, quando ele voltou para a Alemanha. Então, são aí 15 anos, mais de 15 anos, que ele estava tudo representado nesse acervo. Muito bem. Enquanto a União Soviética estava fechada, a Rússia, União Soviética, estava fechada, ninguém tinha acesso a esse material. Era absolutamente hermético. Os historiadores russos chegaram a fazer um seminário na Rússia sobre o acervo da expedição Langsdorff. Isso na década de 60. Só foi convidada uma professora da USP, foi convidada, foi lá, assistiu, mas não tomou grandes providências, só comunicou o que ela viu. Muito bem, quando caiu, e teve um padre também, que estava a serviço na Rússia e tomou conhecimento. Esse padre que, quando voltou, aí publicou trabalhos, etc., dizendo o valor desse material todo. Muito bem, quando caiu a União Soviética, com a perestroika, Glasnost, o Gorbachev, etc., um historiador, um brasileiro que, naquela universidade, Patrícia Lumumba, ele tinha feito a graduação, o mestrado e o doutorado na Rússia, resolveu que esse material tinha que voltar para o Brasil. Então ele e o Boris Komissarov, aquele historiador russo, começaram a trabalhar nisso. E o historiador brasileiro chamado Marcos Braga, ele veio ao Brasil, foi professor da Universidade de Brasília, e ele se dedicou inteiramente a trazer esse material de volta, com o qual a Rússia absolutamente não concordou. Mas depois, foi um grande projeto chamado Projeto Langsdorff de Volta. A Rússia concordou
com esse trabalho do Langsdorff, do Boris Komissarow e do Marcos Braga, e um outro, o alemão também, que foi encarregado pelo governo alemão de dizer que o Langsdorff era alemão e não russo, Hans Becher. Esses três foram os responsáveis pela vinda desse material para cá. Repare que o material não veio, mas hoje os 300 mil itens e as 1000 páginas, esse aqui são os diários de Langsdorff, são 3 volumes. As 1000 páginas que... Dá para dar um close aqui? Né? A gente... Aqui. As 1000 páginas redigidas pelo Langsdorff, dia a dia, estão nesses 3 volumes. Esse aqui é o primeiro volume da Expedição Langsdorff. Tá? Então, a Rússia, hoje, o material continua na Rússia, mas os russos fizeram cópias de todo o acervo. E esse acervo hoje se encontra em 3 lugares: na Fiocruz, na Universidade de Brasília e na Unicamp, em Campinas. Entendeu? Então, hoje, o material da expedição Langsdorff está à disposição daqueles interessados na pesquisa. Uma coisa interessante desse volume, dos diários de Langsdorff, que é uma edição muito cara, um livro... Levou 15 anos para ser traduzido, os diários de Langsdorff. É de fácil acesso hoje nas livrarias, esse material? Sim, é fácil acesso. Esse aqui, inclusive, é uma edição de uma editora do governo. De que ano? É interessante disso aqui, sabe? É muito antiga? Que ano? Isso aqui é de 80... essa edição é de 89. Mas veja, o Langsdorff teve uma vida sexual, sentimental muito ativa. Não digo fora dos padrões. O primeiro filho dele, ele não sabe nem qual é a mãe. Mas sabe que o filho dele foi um médico que trabalhou muitos anos no Brasil e muitos anos na Alemanha. Um médico muito reconhecido, o primeiro filho. Na segunda mulher dele, ele casou quando estava na Rússia e trouxe ela para o Brasil. 3 filhos nasceram aqui. Mas a mulher não se deu com as coisas do Brasil. Ela voltou para a Rússia e levou 2 filhas, mas um filho ficou aqui com ele. Sim. Entendeu? Posteriormente, o Langsdorff, numa das idas dele da Alemanha, voltou casado com uma prima. E com essa prima teve 6 filhos. Entendeu? Com a perda da memória do Langsdorff e a volta, a mulher dele, a alemã, voltou com 6 filhos. Mas aquele filho da russa ficou no Brasil e teve uma enorme descendência. Uma pessoa muito conhecida, descendente do Langsdorff, é a nossa muito conhecida Luma de Oliveira. Que foi uma das que patrocinou esse livro. Sei. Aqui está o nome dela. Ela tinha uma empresa de cosméticos, então, eu não sei se dá para pegar, a Luma de Oliveira, que foi uma das que patrocinou a edição dos diários de Langsdorff. Aqui. Aqui. Interessante isso, né? Isso. Interessante. Muito bem. Eu dei essa parte inicial aqui para dizer quem foi o Langsdorff, não é? O importante dessa
primeira ideia que eu passei do Langsdorff é o conteúdo histórico dele, quer dizer, o que ele conseguiu, mandou para a Rússia e a volta dessa informação para o Brasil. Esse contexto histórico que é muito importante na obra do Langsdorff. Isso não está na Rússia, está no Brasil à disposição de quem quiser estudar. Na época em que ele viveu. Certo? Perfeito. Muito bem. Vamos em frente. Sobre a parte do Langsdorff, eu tinha aqui uma iconografia que eu gostaria de mostrar também. Pode mostrar, fazer aqui um look, né? Dá um close aqui. Aqui, ó. Esse é um quadro do Langsdorff. Uma fotografia, um retrato dele. Sim. Que é o mais conhecido. Aqui eu tenho uma fotografia que é a estrada que liga aqui, ó, que liga a Fazenda da Mandioca a Petrópolis. Era a única estrada calçada no Brasil. E por onde os 72 visitantes estrangeiros passaram por essa estrada. Ela ainda hoje é preservada, essa estrada. Parte dela está com o mato por cima. Mas eu já passei 8 vezes por ela, descendo a serra. Entendeu? O Langsdorff faz muitas referências a essa estrada. Aqui, eu gostaria de mostrar a expedição Langsdorff era toda feita a primeira e a segunda, a terceira não. A primeira e a segunda era feito em mulas e montarias, cavalos. Não é? Os cientistas da expedição que ele fez, repare, essa é uma diferença dos trabalhos do Langsdorff. O Langsdorff, ele era o chefe da expedição, mas ele tinha um astrônomo, um topógrafo, um russo, ele tinha um zoólogo e tinha os 3 pintores. Quer dizer, era uma equipe de cientistas e artistas. Não é? Então, aqui está a mula e a montaria conforme ele viajava. E os cientistas iam todos a cavalo, e os escravos e os empregados iam a pé, caminhando. Muito bem. E as mulas carregando material. E as mulas sempre carregadas. Quando ele passou por Petrópolis, ele tinha 8 mulas carregadas. Interessante que uma vez ele parou, ele dormia sempre nas fazendas, né? Que ele ia encontrando pelo caminho. Numa das fazendas que ele pousou, pernoitou, o proprietário da fazenda, que recebeu muito bem, não podia acreditar que ele tinha 8 mulas carregadas e não tinha nada para vender nas mulas. E aí ele dizia, não, nós aqui são amostras da natureza, equipamentos. Mas que equipamento? O que vocês tocam com o seu equipamento? Ele faz essa referência nos trabalhos deles aqui. Para mostrar como é que era, no tempo da colônia, o pessoal nativo daqui tinha pouca noção, né, do que era o mundo já, o mundo desenvolvido, o mundo científico. Né? Essas perguntas dele mostram, comprovam essa observação que você fez, né? Ninguém conseguia entender. Ele perguntou por que os escravos levam com tanto cuidado uma peça. Era um equipamento que não podia ir na mula, levava na mão. Não é? Muito bem. O que mais nós vamos ver aí, Dimir? Eu gostaria, então, segundo a sua... observações que ele fez durante a passagem dele aqui por Petrópolis. Para encerrar aqui a apresentação. Bom, ele faz uma série de pequenas observações. Ele diz o seguinte,
que ele se hospedava em fazendas, não é? E que ele ficou surpreendido com tanta miséria, tanta pobreza que ele encontrou pelo caminho. Surpreendeu muito. Ele também dizia que nas vendas, e ele encontrava muitas vendas, muitas casas comerciais, mas nas vendas especialmente tinham prostitutas. Repare bem, isso em 1826, não, 24. 1824. Prostitutas tinham música, gente tocando ou sanfona ou violão. Ele ainda faz às vezes a música é boa, às vezes é má. Ele ainda faz essa observação. E as prostitutas, que ele não podia deixar, foi lá entrevistar as prostitutas. E disse: o que vocês estão fazendo? Nós estamos entretando para entreter os viajantes, que tem muitos viajantes. Ele chegou aqui, não tem nada para fazer, e ficou conosco. Era a observação dele. Outra observação pulgas e carrapatos. Ele disse que era um sofrimento no percurso inteiro. Tinha que parar, tirar as pulgas, carrapatos, era um sofrimento pela viagem inteira. Uma outra coisa, ele disse que quando chegou em Paraíba do Sul, ele teve que vender um negro por 150 mil réis. Eu fiz aqui uma comparação de preço, comparando, a minha referência é sempre 1 quilo de pão, entendeu? Então, com 150 mil réis, daria para comprar 600 quilos de pão. Era o preço de um negro. Bem caro, né? 600 quilos de pão. Hoje, quanto está 1 quilo de pão hoje? Hoje, 1 quilo de R$10, pão. mais ou menos? Mais ou menos, né? R$10. Um pãozinho daquele é R$1, 60 centavos. 1 quilo de pão é mais ou menos os R$10. Quer dizer... Quanto é que era? 600 quilos. Quantos quilos de pão? 600 quilos. Então, vezes 600. Daria 10 vezes 600. 6 mil. 6 mil. 6 mil reais, mais ou menos. O negro. Muito bem. Vamos ver, então, algumas observações feitas aqui o que ele observou nos diários dele sobre a passagem. Ele começou a subida da serra dele pela Fazenda da Mandioca, que ele sempre fazia isso. Então, logo na subida, tinha um morador que o recebeu muito bem, José Dias. Eu tenho um mapa da subida da serra e tem lá a casa do José Dias. Tá, realmente ele parou. Então, fez um jantar muito bom para ele, então ele não conseguiu nem continuar a subida, ele diz aqui. Mas ele foi adiante e ele, num determinado momento, ele diz: passamos pelo córrego seco. E não faz nenhuma observação sobre a fazenda do córrego seco. Passamos pelo córrego seco, Tamarati, que é o Itamaraty, que era uma fazenda também, e Samambaia. Eram as 3 fazendas, uma atrás da outra, que ficavam no caminho. Na hora que ele subia a serra, ele tinha a fazenda do córrego seco. Em seguida vinha do Itamaraty, que hoje é lá onde tinha aquela fábrica de fermento, não é? É um supermercado, Royal Fleshman. E a fazenda da Samambaia logo na frente. Não é? Ele passou por essas 3 fazendas, fez referência, mas só foi parar na fazenda do Padre Correia, onde que ele elogia muito a fazenda do Padre Correia, muito bem instalada, com muitas plantações. E ele faz uma observação interessante aqui, que eu não sabia até, mas conclusão de quem conhece a natureza, né? Todas as gravuras antigas da fazenda do Padre Correia, aparece na frente uma imensa figueira. Você já viu alguma? Já reparou? Na frente, bem na frente, de uma imensa figueira com
os viajantes, inclusive... Paravam ali para descansar. Tiradentes parou ali. Paravam ali, era o ponto de parar, o primeiro ponto. Mas essa figueira era a referência, todos falavam na figueira, que era uma figueira com uma copa muito grande e um tronco que chamava a atenção. Sabe o que o Langsdorff disse? Que aquele tronco não era o tronco da figueira. Que há 50 anos atrás, quando foram plantadas, quando foi feita uma cerca da fazenda do Padre Correia, ele plantou uma figueira aqui, era Ficus Morissae, era o nome da figueira. Uma aqui e outra aqui. E com o tempo, elas foram se juntando e fizeram uma figueira com um tronco só. Interessante isso que ele diz aqui. Capricho da natureza. Capricho da natureza. Mas eu nunca tinha visto isso, é a conclusão dele, está aqui no diário. Entendeu? Mas é o mesmo princípio do enxerto. Você faz um enxerto, você dali corta o nasce galho, faz um galho. Um corte ali no tronco, enfia ali e dali nasce. Você pode até cortar e plantar de novo. Eles chamam os agricultores chamam de enxertise. Ah, é? Eles chamam de enxertise. Uhum. Bem, em seguida, no dia seguinte, eles saíram da fazenda e foram até Sumidouro, que é logo na frente. Mas antes eles passaram por um lugar chamado Ponte, que eu acredito que seja Nogueira, não é? Porque tem uma ponte ali, um outro lugar chamado Olaria e um lugar chamado Magé. Magé é Itaipava, é o nome antigo de Itaipava. Em seguida foram... Olha quanta coisa que a gente está aprendendo aí sobre Petrópolis com o Langsdorff. Não é? Descrevendo aqui Ele, inclusive, quando chegou em Sumidouro, ele foi muito bem recebido numa fazenda do seu Francisco Caetano. Ele foi muito bem recebido lá, que ele se interessou muito pelos trabalhos do Langsdorff, etc. Muito bem. Em seguida, ele diz aqui que seguiu o rio Piabanha, mas estava muito agitado o rio. E ele encontrava, de meia em meia hora, ele encontrava um rancho, uma venda, entendeu? Nesse caminho, quer dizer, não era tão desabitado a fazenda, o caminho, não. E teve uma venda que ele teve uma briga lá porque achou tudo muito caro, muito caro. Eu fiz ele fala sobre os preços. Então, a minha referência é 1 quilo de pão. Não é? Se você quisesse comprar 1 quilo de açúcar, esse quilo de açúcar valia tanto quanto meio quilo de pão. Porque açúcar era muito plantado, né, na região. Mas se você quisesse café, aí teria que ser 1 quilo de pão também. 1 quilo de pão valia a mesma coisa que 1 quilo de café. Mas se fosse milho, era 1/3 do quilo de pão, porque o milho era muito comum. Farinha da mandioca era meio quilo de pão. Agora, arroz, eram 3 quilos de pão. Muito caro o arroz. E ele fala aqui, um vinho comum, que todas as vendas tinham vinho, mas um vinho comum era 1,8 do quilo de pão, quer dizer, quase 2 quilos. E se fosse o vinho do Porto, eram 3 quilos de pão. Era o preço das mercadorias. Anotações da economia da época, né? Do custo de vida, né, da época. Muito bem. Nós estamos chegando no final do programa. Eu não vou nem passar o musical para poder deixar ele concluir. E se houver um tempinho, 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Se sobrar um pouquinho desse tempo, então eu passaria aquele filmezinho da amostra do Centro Cultural Banco do Brasil
com algumas obras Então vamos ver, porque na verdade eu já passei por Petrópolis. Okay. Não é? Então, agora viria Cebolas, a Fazenda Cebola, depois a Fazenda do Governo. A gente pode até fazer um próximo programa mas até fora na continuidade disso. Mas vamos então mostrar esse filme, tá do Centro Cultural do Banco do Brasil, para o telespectador ter uma noção do trabalho, inclusive dos artistas que acompanhavam a expedição. Vamos lá. Uhum. Então, para recebermos melhor a querida comunidade visitante, vamos receber... Dá para aumentar um pouquinho aqui, Lúcio? Esse instrumento chama-se cariço em português e na minha língua indígena chama-se taruço. É um som de recepção e é um som de boas-vindas. Bem, essa exposição que está sendo mostrada no filme é uma das etapas do projeto Langsdorff de Volta. Foi uma exposição que percorreu umas 15 cidades no Brasil. Todas essas peças, isso aí é a cidade de Santarém. Todas essas peças são originais da Rússia, que eles mandaram, né, para o projeto ficar conhecido. São desenhos dos três pintores, exatamente pelos lugares onde eles passavam. Então, aí está o patrocínio do Banco do Brasil, foi um dos patrocinadores da vinda desse material para cá. Foi uma exposição que projetou o acervo da expedição Langsdorff para os interessados no Brasil. Foi uma exposição muito importante. Aqui ela foi mostrada na Associação do Banco do Brasil, Associação Cultural do Banco do Brasil. E é todo o material original feito pelos artistas que acompanhavam a expedição. Nós temos aí uma parte dela que foi da pesquisa que ele fez na Amazônia. Né? Foi. Na Amazônia a grande expedição dele, que levou 4 anos, ele saiu de São Paulo, foi a Cuiabá, de Cuiabá foi para a Chapada dos Guimarães, ali ele dividiu a equipe dele em 2 grupos, um seguiu pelo Rio Mamoré, o outro pelo Tapajós, e se encontraram em Santarém. Mas quando o Langsdorff chegou a Santarém num dos grupos, ele já tinha perdido a memória. Talvez até alguma sequela de alguma doença que ele pegou. Febres tropicais. Exatamente. Febres tropicais. Era muito difícil aquela época. 1820. Os bandeirantes que fizeram a Amazônia toda saíram
por São Paulo, foram ao sul, praticamente no trajeto da fronteira oeste do Brasil, a fronteira seca toda, é o mesmo desenho do trajeto que os bandeirantes fizeram, quando eles chegaram na Amazônia, via São Paulo, caminhando. E os bandeirantes não tinham recurso, né? Pois é, a história do Brasil é muito bonita. Pena que hoje ninguém mais quer contar essa história para os nossos jovens nas escolas, né? Estão acabando com... determinadas escolas ainda contam bem, outras as não. As escolas particulares, né? As escolas militares, essas aí é obrigatório, essa memória, né? E conta essa história e enriquece a nossa cultura. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Hoje nós entrevistamos aqui Eugênio Toluá, que é um historiador aqui de Petrópolis, membro do Instituto Histórico de Petrópolis. Muito obrigado pela sua presença. Quero aqui também deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Domingo é o dia da eleição. Procure votar preocupado com a nossa cidade e preocupado também com o nosso Brasil. Pense bem antes de votar e reflita e pense no Brasil. Pense no futuro do Brasil e nas coisas que nós precisamos para melhorar urgentemente esse país. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado pela oportunidade nós também. Vamos marcar uma nova data para o senhor complementar essa expedição. Tá? Fiquei muito gratificado com a sua presença aqui hoje. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores e até a semana que vem, sexta-feira, se Deus quiser.